Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a chamada coluna vertebral. Essa é uma aula bem completa sobre a nossa coluna, onde eu vou abordar as principais características anatômicas de cada vértebra, os principais segmentos, as principais curvaturas da coluna, bem como alguns pontos que eu vejo que são essenciais para a clínica. Vamos lá? Vamos conhecer a coluna? Então, vem comigo aqui. Beleza, pessoal. Olha só, antes de mais nada, eu vou desligar minha facecam, porque eu vou apresentar várias imagens a vocês e eu não quero que vocês fiquem prejudicados com relação à utilização dessas imagens, tá bom? Então, me dê licença aqui, a gente vai conversando, mas eu vou estar ausente com relação à facecam. Bem, primeiro vamos fazer algumas considerações gerais sobre a nossa chamada coluna vertebral, tá? Veja que a nossa coluna ela é formada por uma série de ossos, e esses ossos são chamados de vértebras, tá? O adulto vai apresentar 26 vértebras, e a criança ela vai apresentar 33 vértebras. E aí você pode me perguntar, mas como assim, professor? O adulto tem 26 e a criança tem 33. Isso. Por que isso existe? Vamos lá? Vamos primeiro analisar os segmentos e quantas vértebras possui o adulto. Vejam só, o adulto ele vai possuir 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. A gente considera, e algumas literaturas consideram como sendo uma sacral e uma coxígea. Se você somar, você vai observar que são 26. A criança ela vai apresentar 5 vértebras sacrais e 4 vértebras coxígeas. E por que a criança apresenta e o adulto não apresenta? Porque essas 5 vértebras aqui da região sacral, gente, com o passar do tempo, com o desenvolvimento, quando entra principalmente na puberdade, elas se calcificam. Ocorre a fusão dessas vértebras sacrais. E aí a gente observa um único segmento sacral, como sendo uma única vértebra sacral. Semelhantemente, com o desenvolvimento da criança, a entrada na puberdade, as 4 vértebras coxígeas, se calcificam, dando origem a um único segmento, ou seja, a como sendo uma única vértebra, tá? Então, na criança, a gente tem 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Perfeito? No adulto, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, uma sacral, uma vez que se fundem as 5, e uma coxígea, uma vez que se fundem as 4 coxígeas. Tá certo? Além disso tudo, por dentro dos chamados forames vertebrais, passa aqui dentro a nossa medula espinal, também chamada de medula espinhal. Tá? Ou seja, as vértebras protegem a nossa medula contra choques, contra traumas. E além dessas vértebras protegerem a nossa medula, existem 3 membranas que elas estão circundando, elas estão basicamente envelopando aí a nossa medula por dentro das vértebras, que são as chamadas meninges, que é um assunto que a gente vai observar aí ao longo das nossas aulas, tá certo? A nossa coluna sustenta a cabeça, uma vez que essa primeira vértebra, aqui chamada de atlas, a face articular superior dela se articula com o chamado côndilo occipital da cabeça, também é assunto para as nossas discussões ao longo das nossas aulas, e a coluna ela ainda serve como ponto de articulação e inserção das costelas, aqui na região torácica, dos cíngulos do membro superior e inferior, que é o que a gente chama de cintura escapular e cintura pélvica, bem como para a inserção de músculos, principalmente aí do dorso. Tá joia? Então eu vou passar aqui as considerações para que vocês possam pausar e anotar, ok? E aí a gente dá sequência. Com relação às curvaturas da coluna, gente, existem 4 curvaturas normais aí da coluna, mas é importante que você observe que no adulto a gente observa 4. No desenvolvimento embrionário, ou seja, o feto, ele possui uma curvatura, tá certo? Então, essa curvatura aqui que a gente observa, no feto, ela é chamada de curvatura côncava, tá? Já no adulto, a gente vai observar 4 curvaturas. Vamos ver quais são essas curvaturas. Então, aqui no segmento cervical, onde é evidente aqui as vértebras cervicais, nós temos
A primeira curvatura que a gente chama de curvatura cervical. Aí depois vem a curvatura torácica, a curvatura lombar e a curvatura sacral. Agora veja os detalhes. Se a pessoa tiver uma hipercurvatura cervical, a gente pode chamar essa hipercurvatura cervical de hiperlordose cervical. Se a pessoa tiver uma hipercurvatura torácica, a gente pode chamar essa hipercurvatura torácica de hipercifose torácica. Bem como se a pessoa tiver uma hipercurvatura lombar, a gente pode chamar essa hipercurvatura lombar de hiperlordose lombar. E por último, se a pessoa tiver uma hipercurvatura sacral, a gente vai chamar essa hipercurvatura sacral de hipercifose sacral. Então, como é que eu faço para mim não esquecer esses termos? Você sempre começa com o lorde. Então, veja, lordose, cifose, lordose, cifose. Beleza, gente? Olha aí. Vamos passar aqui para que vocês possam anotar. 4 curvaturas. Perfeito? Curvatura cervical e lombar são convexas. Curvatura torácica e sacral são côncavas. Beleza? Agora, é importante que você saiba que entre cada vértebra existem os chamados discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais eles servem como se fosse, um amortecedor. Eles reduzem a tensão de uma vértebra com outra. Veja só, aqui a gente tem uma vértebra, aqui nós temos outra. Entre uma vértebra e outra existem os chamados discos intervertebrais. Tá? Considerações sobre os chamados discos intervertebrais. Primeiro, eles estão presentes e evidentes na nossa coluna desde C2 a L5, ou seja, desde a vértebra cervical C2 até a lombar de número 5. Perfeito? Quando a gente analisa esse disco intervertebral, ele é formado por um anel fibroso externo, tá? E um núcleo pulposo interno. Então vejam, externamente a gente tem um anel mais fibroso, mais rígido, enquanto internamente, no ponto médio aqui, a gente vai ter uma estrutura mais fluida, tá? Graças a esses discos que nós temos essa flexão, mas esses movimentos que a gente possui na coluna, a gente se deve graças também aos chamados discos intervertebrais, tá? Esses discos permitem que nós realizamos determinados movimentos com a coluna, tá certo? Bem, agora, muitas pessoas, no caso alunos, me perguntam, e eu já vi isso caindo em prova também. Os discos intervertebrais, eles são avasculares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existem vasos que trazem oxigenação e nutrição a eles. Então, eles recebem nutrição e oxigenação por meio de vasos que estão paralelos a ele por um processo que a gente chama de difusão. Então, mesmo sendo avasculares, eles são oxigenados e são nutridos. Perfeito? E um ponto que é muito importante. Quando um fisioterapeuta, um profissional de educação física passa dentro da sua unidade de trabalho ou fala que é importante que nós venhamos a alongar, e a praticar atividade física, isso quer dizer que esses alongamentos e os exercícios físicos associados ao alongamento, eles descomprimem as vértebras, os discos. E como esses alongamentos e essas práticas de atividade física descomprimem os discos, a gente tem um aumento na circulação de oxigênio e de nutrientes, fazendo com que esses discos eles tenham uma vida maior, ou um tempo de vida mais adequado, tá? Comparado àquelas pessoas que não fazem alongamento, que não praticam exercício físico. Tudo bem, gente? Então, quais são as considerações gerais? Eu vou colocar aqui para que vocês possam anotar, tá bom? E aí a gente dá sequência. Bem, aqui eu vou falar um pouco com vocês sobre as chamadas curvaturas anormais da coluna, tá? Aqui nós temos uma curvatura lateralizada, veja só. Essa curvatura lateralizada é o que a gente chama de escoliose, tá? Olha aqui, trouxe para vocês uma condição, uma situação de escoliose. Vamos ler? Curvatura lateral da coluna, ou seja, a pessoa vai ter escoliose quando ela apresentar uma curva lateralizada da coluna, que é o que eu disse agora há pouco. Quais são as principais condições ou causas para que uma pessoa tenha escoliose? Vamos ver? Malformação congênita, ou seja, ela já nasce, tá? Dor esquiática crônica, paralisia de um dos lados da coluna. Quando você tem a paralisia de um dos lados, sobrecarrega o outro lado. Isso gera uma
tensão, fazendo com que a coluna ela tenha essa hipercurvatura, tá? Olha a importância da postura, má postura e pernas mais curtas que outra, que é o que a gente também observa, que isso pode acontecer ao longo da formação e desenvolvimento embrionário de cada pessoa, tá bom? Agora, veja a hipercifose, olha aí, que a gente tem observando uma hipercifose torácica, né? Veja que ela tem uma hipercurvatura na região torácica, tá? Então, aí a gente tem uma hipercurvatura no mesmo plano de curvatura da própria coluna, tá? Então, fazendo as considerações, olha aí, o aumento da curvatura torácica. Quais são as principais causas? Degeneração dos discos intervertebrais, a gente viu que os discos intervertebrais eles são importantíssimos, né? Raquitismo, que é o não crescimento adequado, a má postura aqui presente novamente, a osteoporose avançada, que é a perda de cálcio fazendo com que os ossos fiquem porosos, e a tuberculose da coluna vertebral, que é um problema que, se der tempo, a gente vai abordar esse assunto com mais detalhes lá na nossa parte de fisiopatologia da coluna vertebral, tá bom? E a lordose, aí a gente observa uma hiperlordose lombar, né? Lembra? Lordose, cifose, lordose. Vamos analisar essa hipercurvatura da região lombar, quais são as principais causas? Olha aí, aumento de peso no abdômen, a gente tem que tomar muito cuidado com as grávidas. Por quê? Porque quando ela desenvolve, o bebê ele está em processo de desenvolvimento, isso muda o centro de curvatura. O centro de curvatura não, o centro de massa, né, da pessoa. E aí isso força, né, a região lombar ela ficar tensionada para frente. Isso pode gerar uma hiperlordose lombar, tá? Obesidade extrema, que também pode mudar o centro de massa da pessoa, má postura, osteoporose e mais uma vez, ó, tuberculose da coluna vertebral. Gente, observe que a má postura ela está presente em todos os processos relacionados a escoliose, cifose e lordose. Tá joia? Beleza? Bem, aí a gente entra em um assunto que é importante, que quando a gente analisa as vértebras da coluna, nós temos as vértebras atípicas, que é a C1 e C2, tá? Ou seja, atlas e axis, e as vértebras típicas, que a gente vai observar elas aí ao longo, né? Ou seja, abaixo de C1 e C2. Mas vamos analisar aqui primeiro as características de uma vértebra típica, porque eu preciso fazer uma consideração muito importante sobre a chamada espinha bífida, tá certo? Primeiro, vamos analisar o chamado corpo vertebral. Então, uma vértebra típica, nós temos aqui o chamado corpo vertebral. É acima do corpo vertebral que nós vamos observar os chamados discos intervertebrais. Então, vejam, aqui ó, o corpo vertebral, outro corpo vertebral, outro corpo vertebral. Isso aqui é uma vista superior da vértebra. E aqui nós temos uma chamada vista posterolateral direita das vértebras articuladas, tá? Então, aqui ó, corpo vertebral, corpo vertebral, corpo vertebral. Entre cada corpo vertebral, nós temos os discos intervertebrais, que tem tudo a ver com o que a gente falou sobre os discos nos slides passados. Tá bom, gente? Bem, além dos corpo vertebral, nós vamos observar a chamada, né, o chamado arco vertebral. O arco vertebral é formado pelas lâminas, que está aqui representada a lâmina, tá? E também pelos chamados pedículos. Então, o arco vertebral ele se estende posteriormente ao corpo vertebral, tá? E apresenta projeções ósseas. Perfeito? Quais são essas projeções ósseas? Os chamados pedículos. Então, nós temos dois pedículos e duas lâminas aqui, ó, formando o chamado arco vertebral. Isso é muito importante, porque vocês vão ver que a má formação do arco vertebral, ou seja, a ausência dessas estruturas aqui, ó, principalmente da lâmina, que não se une no ponto médio aqui, ó, vai fazer com que as meninges que envolvem a medula espinal se projete para fora. É o que a gente chama de prolapso das meninges, tá? Que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Bem, além disso, nós observamos o forame intervertebral. Observe que existem os forames intervertebrais, que vão estar representados aqui, ó. Aqui um forame intervertebral, aqui tem outro forame intervertebral.
Qual que é a importância dos forames intervertebrais? Eu quero que vocês não confundam forame intervertebral, ou seja, entre as vértebras, com forame vertebral. O forame vertebral é onde passa a medula espinal e, como eu disse, ela está protegida por cada vértebra, tá? A medula, e circundando ainda a medula nós temos 3 membranas que a gente chama de meninges. Então veja, em cada forame intervertebral vão se projetar nervos. Então nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinais. Esses nervos espinais são os nervos que se projetam, que saem aqui de onde? Dos chamados forames intervertebrais. E qual que é a importância desses nervos, professor? Gente, tudo passa pelo nervo. As informações que precisam chegar ao encéfalo, ó, chega até o nervo aqui, e por meio do nervo, perdão, chega até a medula e vai para o encéfalo. As informações que saem do encéfalo, ó, vão para a medula e da medula saem para onde? Para o nervo. Então toda a parte sensitiva e motora vão se projetar do nervo para a medula até o encéfalo, ou vão se projetar, no caso da função motora, do encéfalo, medula e nervo, tá? Bem, isso também é um assunto que a gente vai discutir de maneira mais aprofundada quando a gente for falar sobre, né, sistema nervoso, tá joia? Bem, além disso, nós temos aí o chamado processo transverso. Veja que são projeções ósseas na região que, quando a gente pensa em processos transversos, no sentido postolateral, tá certo? Então, na região postolateral que nós temos os processos transversos. E na região aí, ó, mais posterior, nós vamos ter o que aí? O processo espinhoso, perfeito? Bem, agora eu quero que vocês se atentem, porque eu vou abordar aqui um assunto delicado relacionado à espinha bífida. Vejam que as lâminas, né, aqui, ó, que participam da formação do arco vertebral, elas se encontram no ponto médio aqui, ó, tá, do processo espinhoso. Se a criança ela não nasce com essa lâmina formada, a medula ela pode se projetar para fora, bem como as meninges, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E aí vem a face articular superior, que vai se articular com a vértebra que está acima dela, bem como nós temos a face articular que está aqui representada, ó, superior, tá? Que ela se articula exatamente com a vértebra que está acima dela. Beleza, gente? Olha só, passando aqui para que vocês possam anotar, tá? E a gente vai observar agora essa condição da espinha bífida. A espinha bífida ela é um defeito congênito, a criança ela vai nascer com ela, tá? E as lâminas normalmente da região L5 ou S1, elas não se desenvolvem normalmente e não se unem na linha mediana. Ou seja, aquelas lâminas, essas lâminas aqui, ó, que deveriam existir para proteger a medula, elas não estão unidas no ponto médio. Então existe uma abertura aqui, ó, tá? E devido a essa abertura, o que vai acontecer? Vai haver a protrusão das meninges ou da própria medula. Quando ocorre a protrusão da própria medula, a gente observa situações gravíssimas, como paralisia parcial ou completa, tá? Perda parcial ou total do controle vesical, ela não vai ter controle da vesícula e nem do intestino. E muitas vezes a ausência de reflexo. Por quê? Porque a medula ela está comprometida, tá certo? Bem, agora, essa condição clínica ela está associada a um pré-natal, vamos dizer assim, de baixa qualidade. Por quê? Porque já foi observado que níveis baixos do ácido fólico, que é um componente importantíssimo aí para o desenvolvimento da medula, né, do sistema nervoso, ele deve ser utilizado e empregado ao longo do quê? Ao longo do pré-natal. Então, o profissional médico ele sempre receita ácido fólico, tendo em vista um bom desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Agora, isso também está associado à falta de vitaminas do complexo B durante a gravidez. Então, um pré-natal ele é importantíssimo. Por quê? Porque essa espinha bífida ela está associada a baixos níveis de ácido fólico e também de vitaminas do complexo B. Tá bom, gente? É possível diagnosticar isso durante o pré-natal por meio de um exame de sangue materno, tá bem? Que a gente chama de exame alfa-fetoproteína.
de ultrassonografia ou do que a gente chama de amniocentese, que é a coleta do líquido amniótico para verificar como é que está essa condição aqui. Tudo bem? Aqui a gente só observa a projeção ao prolapso de quem? Das meninges, devido a essa má formação das lâminas, tá? Que não vão estar unidas no ponto médio aí. Passando aqui para que vocês possam pausar, para que vocês possam anotar os principais fatores relacionados à espinha bífida. E dando continuidade, a gente observa aqui agora o que? A chamada hérnia de disco, né? Observe que nós temos aqui, ó, longitudinalmente falando, as vértebras, né? A gente chama de ligamento longitudinal anterior. Esse ligamento longitudinal anterior, ele dá sustentação para quem? Para as vértebras e também para os discos intervertebrais, tá? Agora, se ocorrer ao longo, né, da vida o que? O rompimento dessa fibrocartilagem aqui, ó, vocês viram lá que o disco intervertebral é formado por um anel fibroso e um núcleo pulposo, né? Então, com o rompimento dessa fibrocartilagem, vai acontecer a protrusão do núcleo pulposo. E quando isso acontece, vejam que esse núcleo pulposo, essa protrusão, comprime o nervo. E a gente sabe que tudo que a gente faz no dia a dia ocorre ou passa por meio de nervo. Então, a pessoa ela pode ficar com a perna que a gente chama de perna dormente, aí no termo comum, né? Ela não vai ter uma função motora adequada, ela não vai ter uma função sensitiva adequada, principalmente se tratando de nervo isquiático, perfeito? E devido ao longo da vida, se a gente tem um enfraquecimento dos ligamentos anterior e o posterior, né? Essa condição ela pode acontecer também, perfeito? Agora, o que a gente mais observa na clínica é que esse tipo de condição ele acontece a que nível de segmento? A nível de segmento lombar. E por que isso acontece principalmente a nível de segmento lombar? Exatamente porque as vértebras lombares, elas carregam, ou seja, elas sustentam maior peso devido ao seu maior corpo vertebral. Tá certo, gente? Então, passando aqui os principais pontos para que vocês possam anotar, tá certo? E dando sequência, a gente começa a falar então sobre as características de cada segmento, de cada vértebra. Para que essa aula não fique muito extensa, eu vou dividir essa aula em 2 videoaulas, tá certo? Beleza? Beleza, gente? Então, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou gravar em 2 videoaulas para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade essas questões ligadas à coluna vertebral. Se você está gostando desse conteúdo, se ele está te ajudando, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas consigam ter acesso a essa informação. No mais, gente, Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.